A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa lição será referente à de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu te convido a ficar comigo até o final. Não saia deste vídeo. Se é a sua primeira vez aqui neste canal, saiba que eu sou a professora Josiane Moreira. Eu sou formada em Letras, com habilitação em Literatura. Eu também sou bacharel em Teologia, fiz um mestrado na área de ensino e atualmente eu curso um doutorado na área de ensino. Neste canal você encontrará conteúdos referentes a ensino, palestras, assim como pregações da Palavra de Deus. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações, curte, compartilhe e assim também deixe aí nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, conforme eu vou tendo tempo, eu vou te respondendo. Então, vamos lá à nossa aula. Você já deve estar aí, professor, com a sua lição, com a sua revista em mãos, para que você possa, então, analisar, para que possamos meditar e aprender um pouco mais sobre este conteúdo. Vamos para o nosso texto áureo. Como eu já disse, o título é Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Quando nós pegamos esse tema, o que nós vamos pensar? Uma igreja cheia do Espírito Santo em nível de extensão, em nível de poder. O que vem à nossa mente? É o que nós vamos entender com detalhes nesta aula. Primeiramente, nosso textual está no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 31, que diz assim: E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então eu vou ficar aqui com o livro de Atos, e você também aí pegue a sua Bíblia e vamos analisar. Atos capítulo 4, verso de número 31. Nós vamos ver aqui a oração que eles fizeram, porque a igreja passou por perseguições, nós sabemos disso. Aqui em especial é a oração que essa igreja fez como resposta ao que estava acontecendo, que não é muito diferente dos nossos dias. Mas qual é o nosso posicionamento? Será que somos como a igreja primitiva? Que a nossa oração se parece ou é igual a deles? Lembrando que a igreja primitiva é uma igreja modelo, como foi estudado na lição de número 2, para os nossos dias de hoje. É de lá que nós tiramos então os aprendizados, as doutrinas para executarmos nos dias de hoje. Vemos na verdade prática que diz o seguinte: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Então entendamos bem os verbos aqui: suporta, ora, ousa. Mas para isso acontecer, essa igreja tem que estar o quê? Cheia do Espírito Santo. Não é uma igreja cheia de vaidade ou uma igreja cheia de antropocentrismo, egocentrismo que triunfa, mas a igreja cheia do Espírito Santo. Porque tem um motivo para o Senhor ter derramado o Espírito Santo sobre os discípulos, os apóstolos em Atos e sobre as nossas vidas. Então nós vamos entender melhor agora, tá bom? Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe? Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 4, dos versos 24 ao 31. Leamos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram uma voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: o que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo
e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Analisemos aqui alguns detalhes desse texto. Vemos aqui que no 29 eles disseram: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Alguns aspectos aqui vão sobressair, como por exemplo, eles estavam passando por quais momentos? Se nós voltarmos aqui, Pedro e João estavam diante do Sinédrio, começa o capítulo 4, e nós vamos ver que eles estavam passando por momentos de perseguição. Nós vamos ver, é importante o professor ler todo o capítulo 4 para entender com detalhe esse processo e ver o posicionamento da igreja nesse momento. Não é um posicionamento de revanchismo, de ódio, ou de pedir a Deus que desça fogo do céu e consuma todo mundo, não. Olha o detalhe dessa oração. Concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. Enquanto falamos com ousadia, tu estendes as tuas mãos para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo santo nome do teu Filho Jesus. Então veja que a igreja, ela busca mais poder, ela busca mais cura, ela busca mais sinais pelo nome do Santo Jesus, o Santo Filho de Deus. Então vemos que essa oração teve uma resposta. Nós vemos que ao orar o lugar se moveu e eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com essa ousadia pedida a palavra de Deus. Então vemos que temos muito que aprender com essa igreja, não é? Vamos para o nosso plano de aula. A minha lição aqui está na página de número 27. A introdução nos diz o seguinte: a igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, enfrentava desafios com perseverança, oração e ousadia. Diante da perseguição, os primeiros cristãos não recuaram, mas buscaram ainda mais a presença de Deus, fortalecendo-se na comunhão e na oração. Então foi o Espírito Santo que os capacitou para passar por esse processo de aflição, para que eles pudessem permanecer na fé e proclamar o Evangelho com coragem. Então nós vamos aprender que uma igreja cheia do Espírito Santo consegue passar pelas aflições. Uma igreja cheia do Espírito Santo avança. Uma igreja cheia do Espírito Santo consegue cumprir a sua missão com poder e autoridade. O Espírito Santo é primordial para a igreja, porque é Ele quem dá a estrutura, quem capacita, até para orar, até para buscar a força necessária para manter em frente. Nós vamos ver que o objetivo dessa lição, como todas, são três. O primeiro, nós vamos identificar as características dessa igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos entender o que é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque hoje em dia tem muita gente que confunde o que é ser uma igreja cheia do Espírito Santo, confundindo até mesmo com movimentos necessariamente, confundindo com outros tipos de ações, com outros tipos de cultos, acreditando que isso é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos entender aqui o que é ser uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Hoje nós podemos ver muitos movimentos que não geram fortaleza ou não geram forças para vencer as aflições e para passar pelos processos difíceis. Por quê? Porque o Espírito Santo, genuinamente, o genuíno poder do Espírito Santo, capacita a sua igreja para passar por tudo isso. Mas aquilo que não é o Espírito Santo, então não vai ter o mesmo resultado que o genuíno Espírito Santo, o genuíno poder tem na vida da igreja. No segundo momento, nós vamos analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. Essa igreja fez uma oração com poder. Nós não estamos falando aqui de uma oração feita simplesmente pela vontade humana, pela carne. Foi uma oração fervorosa, cheia do poder. O que é uma oração cheia do poder? Nós vamos ver daqui a pouquinho. E demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Então, Deus nos deu ousadia. Voltemos aqui. No verso 29, eles dizem assim, a oração é assim: e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles pediram ousadia. No verso 31, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mas que ousadia que é essa? Será que nós temos entendido ousadia nos nossos dias ou temos entendido ousadia com afronta? Temos entendido ousadia com, quem sabe, violência? Gritaria, quem sabe estamos confundindo com confronto? Será que estamos confundindo ousadia
que não a ousadia bíblica? Então, percebeu já até aqui o quanto essa lição é importante? Não só ela, todas, é um complemento, mas em especial ela, porque nós vamos entender o que é orar com poder, o que é ser cheio do Espírito Santo e o que é, principalmente aqui, ter ousadia do Espírito Santo na nossa vida. Então, adentramos a lição agora. Aí nós temos umas sugestão de método, né? Então, você pode começar a aula fazendo uma pergunta: como a igreja deve reagir diante das dificuldades de perseguição? Então, aqui também é uma sugestão para fazer a identificação das características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Porém, você pode utilizar os seus métodos, professor. O importante é que você tenha aquele momento quebra-gelo com a sua turma. Que além de chegar, se apresentar, falar os objetivos da aula, porque eu já disse e repito, os objetivos da aula mostram a sua organização e o seu planejamento. Então, você mostra os seus objetivos, você também vai reforçar aqui no quebra-gelo para introduzir o conteúdo para a sua turma. Sigamos, então, para a introdução. Então, a introdução da lição. Nesta lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo, se comporta. Isso é fundamental. Qual é o posicionamento de uma igreja cheia do Espírito Santo? Isso nós precisamos entender para nós não confundirmos o movimento com o ser cheio do Espírito Santo. Para nós não confundirmos, então, as coisas e sairmos por aí dando nome de ser cheio do Espírito Santo aquilo que não é. A partir do capítulo 4, 24 a 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio ao fogo da perseguição. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito Santo. Por causa do Evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é perseverante. As perseguições não param nessa igreja, as aflições, as afrontas, as ameaças não param nessa igreja, porque essa igreja está motivada pelo poder do Espírito Santo. Então, essa é uma das grandes diferenças que nós devemos ressaltar para os nossos alunos entenderem. O poder do Espírito Santo nos dá força para suportar o que seria insuportável aos olhos de muitas pessoas que só veem de modo natural as coisas. E isso não aplica somente à igreja, mas às nossas vidas. É o Espírito Santo que nos dá força para vencer dores que outras pessoas não suportariam, nem murmurando, nem gritando, vamos dizer assim, nem com bálsamo anestésico, não suportaria, e nós suportamos muitas vezes. É pelo poder do Espírito Santo, que é mais do que um anestésico. Ele é o refrigério da nossa alma. É Ele quem traz paz e contentamento em meio à perseguição, em meio à prova, em meio à luta. Então veja o quanto é importante o papel do Espírito Santo na igreja. Se a igreja triunfou e chegou até nós, foi pela atuação do Espírito Santo. Não é à toa que muitos teólogos dizem que o livro de Atos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque é o que o Espírito Santo fez através de homens e mulheres no século I, no início da igreja. E é o que ele tem feito através de nossas vidas, porque nós sabemos que o livro de Atos, ele tem começo, meio, mas ele não tem fim. Ele está em continuidade e nós estamos aqui, passando pelo esse processo da igreja, de alguma forma, escrevendo a história da igreja que está em continuidade. Vemos também que, por causa do Evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Então, veja, uma igreja do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ela é o quê? Ela é cheia e ela suporta aquilo que seria insuportável e ela ora com poder. E terceiro, essa oração fortalece a igreja e capacita para quê? Para testemunhar de maneira eficaz. Na aula passada nós falamos sobre a pregação, uma igreja fiel à pregação das Escrituras. E para ser fiel à pregação da Escritura, nós vemos que essa igreja, além de testemunhar a Deus, de
de apresentar Jesus, de confrontar o pecado, essa igreja era cheia do poder. E aqui nós vemos esse poder na oração e esse poder ali para suportar as aflições e suportar as dores. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho. É uma igreja que ela se torna relevante para o mundo, porque ela traz um impacto sobre o mundo. É aquela mudança que vai promovendo por meio do poder do Espírito Santo atuando, tanto por meio da pregação da palavra, como por meio da oração, enfim, pela vida da igreja, pela vida dos cristãos que estão no mundo e manifestando esse poder por onde passa. Uma igreja perseverante, tópico 1. O subtópico 1 diz, suporta o sofrimento. Aqui eis uma questão fundamental. Às vezes nós vemos muitos movimentos chamados de pentecostais que não geram suporte para sofrimento. São pessoas que aparentemente são muito avivadas, cheias do poder na visão de movimento, mas que não suportam passar pelo sofrimento. Por quê? Porque acham que aquele momento de movimento, não diminuindo a importância da manifestação do poder, de maneira nenhuma, nós somos pentecostais, e os pentecostais manifestam mesmo, através do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, mas não é apenas isso. Esse poder, ele tem que nos dar capacidade ou estrutura para suportar o sofrimento. E foi o que a igreja primitiva teve. Um suporte, porque, irmãos, foi muito terrível o que aconteceu. Se nós lermos livros como Os Mártires do Coliseu, se nós lemos livros relativos como o livro de Eusébio de Cesareia, que retrata para a gente as perseguições, o sofrimento, não só a Arena, como muitos que foram queimados vivos, foram crucificados, decapitados e tantos tipos de tortura, e essa igreja permaneceu e chegou até nós. O que moveu essa igreja? O que essa igreja tinha que possibilitou tudo isso? Aí eu te digo, era cheia do Espírito Santo. Às vezes nós, na nossa humanidade, vamos usar o termo aqui, na nossa carnalidade, nós não conseguimos entender, porque às vezes nós reclamamos por menos. Às vezes nós não suportamos aflições que, claro, para cada um tem uma medida. Às vezes o que dói em mim não dói em você, mas às vezes nós brigamos, às vezes nós perdemos a paciência, às vezes queremos sair da presença do Senhor por menos. E a gente para ver o que fez essa igreja suportar coisas tão sofridas, tão dolorosas. E aí nós vamos ver. Após a sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos por causa do milagre que Jesus usou para fazer através do Espírito Santo. E posteriormente ameaçados por pregar em nome de Jesus. Foi dada uma ordem a eles pelas autoridades que não pregassem mais essa palavra, que não falassem mais do Senhor Jesus. Nós vamos ver que a ordem era clara, mas eles estavam dispostos a pagarem o preço de não obedecer. Aqui nós vamos ver que eles suportaram tudo por amor a Jesus. Eles suportariam qualquer coisa para anunciar esse evangelho. E o que os movia a isso? A fazer isso sabendo que pagariam um preço caro? É o poder do Espírito Santo. Porque estavam cheios do Espírito Santo, que o ajudou a suportar. Então nós vemos que uma das marcas de ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa que suporta. É ser uma pessoa que é parecida com Jesus. É ser uma pessoa que anda em conformidade com a palavra do Senhor Jesus. É ser uma pessoa que manifesta os frutos do Espírito, uma pessoa que tem domínio próprio, é uma pessoa que é mansa, é uma pessoa que tem amor. Enfim, vemos lá em Gálatas 5 o fruto do Espírito e vemos também as obras da carne. Então fica muito claro que o poder do Espírito Santo é que deu suporte para aquela igreja, que nos dá suporte para as nossas vidas, para ficarmos de pé hoje. Nós vamos ver que isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 4, no verso 8. O tempo verbal do verbo grego, do grego aqui usado no versículo 8,
tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo já tinha sido batizado. Ele não foi ali. Ele já tinha sido em Atos 2 e agora ele foi cheio em Atos 4. Então, uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo suporta as provas e o sofrimento. É o Espírito Santo quem nos dá esse revestimento. Então, nós vamos dizer assim, mas fulano parece ser tão cheio do movimento. E a gente olha, e às vezes a gente tira as nossas próprias conclusões daquilo que a gente vê. Mas fora daquele momento no culto, quando as luzes se apagam, as portas da igreja se fecham e voltam para casa, muitas vezes não manifestam mais esse poder todo, o efeito desse poder todo, que é uma vida de suporte das dores, das aflições, uma vida mais tratar as pessoas de modo mais amoroso, uma vida de perdão, uma vida de renúncia. Então o Espírito Santo está aí para nos capacitar também a sermos parecidos com Cristo, a sermos santos, a sermos pessoas santificadas pelo poder do Senhor. E se isso não acontece, então tem alguma coisa que está interferindo, porque o sermos cheios do Espírito Santo envolve termos ações que demonstrem o poder de Deus sobre a nossa vida. Subtópico 2. Não negocie seus valores. Uma igreja cheia do Espírito Santo, quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos a darem ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Então, essa igreja não negocia seus valores, mesmo diante da autoridade. Aqui nós não vemos o Espírito Santo nos ensinando a desobedecer à autoridade, porque o Espírito Santo não vai te conduzir aquilo que é contrário à palavra de Deus. Aqui a autoridade estava totalmente determinada por motivos pessoais a impedir que o Evangelho, que a palavra de Deus fosse anunciada. Eles não queriam um outro meio, eles não queriam uma outra forma, eles queriam que aquilo fosse feito por simples vontade humana e não necessariamente pela lei. Então nós temos aqui os apóstolos não negociaram a sua fé, não abriram mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Então, uma das características dessa igreja é não aceitar práticas ou princípios que contrariem a Escritura. Então, a igreja que está negociando com o pecado, a igreja que está abrindo brecha para o pecado ser aceito, que as pessoas, por exemplo, venham como estão e permaneçam como estão, que não tenham mudança de vida, igreja que não gera transformação, igreja que não prega, que não tem a palavra como base, modelo de vida, que tem colocado visões humanas, opiniões humanas acima do Evangelho, não é uma igreja cheia do poder de Deus. Ainda que tenha muito movimento, não é a igreja cheia de Deus, do poder verdadeiro e genuíno do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a igreja verdadeira não negocia seus valores, nem por muito dinheiro, nem por pouco, nem por estar lá no alto ou por estar muito abaixo. Ela não negocia, ela tem Cristo como o seu centro, ela tem os valores bíblicos como a sua principal motivação, ela não abre mão. Vejamos então no tópico 3, subtópico 3, que está convicta de sua fé. Então nós temos que essa igreja suporta o sofrimento e não negocia seus valores, só que essa igreja também está convicta da sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta da sua fé e não se apoia em suposições, mas em fatos. Atos 4:20. O que eles dizem aqui em 4:20? Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Essa igreja via e ouvia. Essa igreja não só ouvia, mas ela via o poder de Deus em movimento. Ela via o que Deus estava fazendo. E fora todas as experiências dessa igreja, que já relatadas aí nos capítulos anteriores do livro de Atos. Nós vemos que essa igreja, ela tinha convicção da sua fé. E isso é o Espírito Santo quem faz. Por isso nós temos que buscar sempre ser cheios do Espírito Santo, para termos convicção da nossa fé, de modo que ninguém tire isso de nós. Nem o muito, nem o pouco, nem autoridade e nem coisas banais, nem coisas grandiosas e nem situações difíceis tirem a convicção da nossa fé. Nós temos que saber a razão da nossa fé.
para que nós tenhamos a motivação de prosseguir, porque aflições, lutas, todos vamos passar, mas precisamos ter essa convicção. Nós vemos que quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia em Atos 8,6. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Então essa fala de que Deus é obedecido no céu, porque lá ele é visto, desobedecido aqui, porque não faz sentido. Nós vemos as suas obras. Nós vemos em Romanos capítulo 1, que Deus é manifesto até pela natureza. Se nós olharmos para a natureza, para a sua grandeza, nós veremos que há um Deus grandioso maior do que tudo isso, que fez todas as coisas. Nós podemos olhar para o próprio ser humano, olharmos para nós vamos ver que um ser grandioso nos criou. Olha a perfeição dos nossos detalhes. Isso não veio do nada. Nós veremos Deus. E claro, vemos Deus através do seu Filho. Vemos Deus através das obras. Então aqui eles viam e ouviam. E essa igreja cheia do Espírito Santo, então ela tem a convicção da sua fé. Porque essa igreja aqui sabe que Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. E as obras do Senhor continuam acontecendo em nosso meio. Então fechamos esse tópico aqui com a certeza de que a igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na missão por causa do poder do Espírito Santo, porque ela era cheia do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo, ou ter um poder que não te dá suporte, não dá estrutura para passar pelo sofrimento, pela luta, pelos momentos difíceis, temos que analisar se é realmente o poder do Espírito Santo. Sigamos então, você vai ter um auxílio teológico, e nós vamos para o tópico de número 2, tá bom? O tópico de número 2 diz assim: uma igreja que ora com poder. Então, a igreja orava com propósito. Como assim? Observamos na oração do capítulo 4, dos versos 24 ao 30 de Atos dos Apóstolos, que os crentes oravam para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oravam com propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Então, nós vemos que não foi uma oração vaga. Aquela coisa de, Deus, faz aí o que o Senhor quiser. Deus, o que o Senhor me der aí tá bom. Se o Senhor quiser operar dessa maneira aí, faz conforme tiver que ser. Não porque confia na soberania de Deus, mas porque não está se importando com a resposta de Deus, com o que Deus tem para fazer. Aqui foi uma oração específica. Aqui foi uma oração feita com especificidade. Eles pediram ao Senhor que agisse com soberania, por meio deles dando-lhes poder para fazer um evangelismo eficiente. Então eles foram atendidos. Eles pediram a Deus que desse a eles poder para que pudessem alcançar mais vidas, para que pudessem ver sinais e maravilhas. E aqui eles glorificaram a Deus na sua resposta. Então, será que a nossa resposta é para glorificar a Deus também? Será que temos pedido poder a Deus nesses últimos tempos? E se sim, é para quê? É para glorificar o nome dele? Ou para colocarmos na centralidade disso tudo? É bom analisarmos as nossas intenções. O subtópico 2, orando em unidade. Além de fazer uma oração específica, porque a oração tem que ter propósito, temos que ser direcionados com propósito, não é falar, mas ter uma direção. Nós vemos que eles estavam em unidade. E ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Atos 4, 24. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito em total harmonia. Nós vemos aqui que havia unidade e concordância até na oração da igreja. Nós vemos aqui que eles sabiam respeitar as diferenças e entendiam que unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja há crentes mais experientes e outros ainda que estão aprendendo.
Há aqueles que são maduros na fé e aqueles que ainda estão amadurecendo na caminhada. Mas isso não impede que haja, então, unidade na igreja. Não impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus em um mesmo propósito. E quando a igreja ora, Deus atende. Aqui nós vemos isso uma marca na igreja de Atos. Mas a igreja tem que estar unânime. O problema, isso nós vimos na lição de número 2, o modelo de igreja. Essa igreja tinha unidade, ela tinha comunhão. Não havia separação. Ela era uma igreja excelente na parte de relações interpessoais. Ela era uma igreja relacional. O problema é que muitas vezes não somos relacionais. É um individualismo muito grande. São pessoas muito individuais que não se unem mais para buscar pela vitória de alguém. Vamos dar um exemplo. Às vezes podemos ter alguém enfermo na igreja. A igreja poderia tirar um tempo para orar por esta pessoa, clamar em unidade. Ou às vezes a igreja quer empreender uma obra, quer fazer um trabalho, poderiam se unir, orar por isso. Mas às vezes colocamos tantas barreiras, colocamos tantos empecilhos. Porque eu não gosto desse, porque eu não vou com a cara daquele, eu não posso sentar no mesmo banco que esse, eu não vou no horário, eu não vou nessa oração porque foi o irmão tal que ficou como dirigente do trabalho. E vamos deixando de fazer a obra de Deus por questões pessoais. Se estamos cheios do Espírito Santo, não há barreira. Não tem isso. Se estamos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos fazer o trabalho porque é para a glória de Deus. Nós não vamos deixar de orar por um irmão específico por questões pequenas, em questões ínfimas. O próprio Espírito vai nos direcionar a não deixar barreiras impedir o agir de Deus na nossa vida. Mas se não estamos cheios do Espírito, então vamos deixar qualquer vento, qualquer barreira impedir a obra de Deus de ser feita através de nós. E aí temos diversas igrejas problemáticas, como irmãos em rivalidade, contenda, ciúmes, invejas, por falta de um direcionamento do Espírito Santo nessas vidas. Subtópico 3, para a gente fechar esse tópico 2. Orando fundamentada na palavra de Deus. Vimos que essa igreja aqui orava com propósito, essa igreja orava em unidade, essa igreja orava fundamentada na palavra de Deus. Isso aqui nos ensina um modelo de oração. Como tem sido a nossa oração? Essa igreja mencionava a palavra de Deus dentro da oração que fazia. Ao orarem, os crentes citaram Salmos 2, versos 1 e 2, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gens e os povos pensaram coisas vãs. Então nós vemos que não basta orar, é orar tendo por base a palavra de Deus. Só que se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós vamos orar com base em quê? Então veja que uma coisa leva a outra. Essa igreja conhecia as Escrituras, claro, o Antigo Testamento. Essa igreja tinha um conhecimento de Cristo, era uma igreja com base na doutrina dos apóstolos, na verdade, a doutrina do Senhor, Jesus Cristo, através dos apóstolos. Então nós vemos que orar com fundamento na palavra de Deus é orar afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Isso nós vemos em Jeremias, no capítulo 1, no verso 12. Então o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Então nós temos que orar fundamentados na palavra de Deus. Não há dúvida de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso da vida de oração. Então nós precisamos orar direcionados, tendo propósito. Nós precisamos ter um propósito para as nossas orações e nós precisamos também orar em unidade, não nos eximirmos dessa responsabilidade e também orar com uma fundamentação na palavra de Deus. Fechando então este tópico 2, nós vamos finalizar a nossa aula agora no tópico 3. Lembrando que se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe este vídeo com alguém, deixe sugestões aqui no comentário sobre algo que eu possa melhorar aqui na execução dessa aula ou sobre alguma pergunta, tá bom? Prossigamos então uma igreja ousada no seu testemunho. Essa igreja, ela era ousada no seu testemunho. Por quê? Primeiro, ousadia para enfrentar oposição ao evangelho.
Nós vemos que aqui a palavra-chave dessa lição foi o Espírito Santo. Nós vimos que o Espírito Santo deu ali, o Senhor proporcionou a eles a ousadia através do Espírito Santo. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças. Aqui eles não ludibriaram. Não está acontecendo. Estamos sendo ameaçados. Estamos aqui passando por perseguições. Porém, já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Isso não os fez parar. Então nós vemos que eles apresentaram uma dificuldade para Deus. Olha para as suas ameaças, mas não agiram contra. Entregaram para Deus. Senhor, olha para a ameaça. É como se disséssemos: Senhor, olha para essa afronta. Senhor, olha para o que esse irmão está fazendo, porque essa irmã está fazendo, ou porque estão fazendo contra a minha vida ou contra a igreja do Senhor. O Senhor olha, e aqui eles não pediram: Senhor, faça mal, Senhor, destrua, Senhor, consuma, Senhor, mate ninguém. Aqui ele diz: Senhor, olha para as suas ameaças. Nem necessariamente olhe para eles, mas para o que estão fazendo. Por quê? Porque vocês vão ver aqui mais à frente que essa igreja suporta oposição e sofrimento por causa do Evangelho, sem ter que recorrer ao pecado. Sem ter que dizer ao Senhor: olha, Senhor, para o fulano e o destrua. Mas, Senhor, olha para o que estão fazendo e nos dê, então, ousadia para anunciar a palavra. É uma igreja que tinha total direcionamento porque estava cheia do Espírito Santo. Aqui nós vamos ver que, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Então, eles foram corajosos de pedir a Deus para que Deus desse a eles ousadia para falar a palavra dele. Nós vemos que a perseguição veio por causa da obra de Deus. Mas aqui eles pediram ousadia para continuarem fazendo essa obra. Ou seja, Senhor, nós não estamos pedindo para parar. Nós estamos vendo as ameaças. Olhe para as ameaças. Mas nós queremos mais. Nós queremos fazer mais. Nos dê condições para alcançar mais. Isso é uma característica de uma igreja cheia do poder. A igreja que desiste, a igreja que recua, a igreja que se vende, a igreja que se nega a prosseguir é uma igreja que não está de acordo com o poder genuíno do Espírito Santo. Subtópico 2, ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, como em Paulo, nós vamos ver 1 Coríntios 14, 12 e Efésios 5, 18, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. Então nós vemos que pelo exercício do dom espiritual, nós vemos que o enchimento do Espírito está relacionado com a prática dos dons espirituais. E os dons são para serviço. Os dons, o Espírito Santo concede a cada um conforme quer, para nos capacitar para um serviço na obra do Senhor. Para servir melhor a obra do Senhor. Então nós vamos ver que o Espírito Santo é quem dá o crescimento da igreja e opera os milagres extraordinários. Por isso a gente não precisa idolatrar pessoas. Nós admiramos, sim, mas nós damos glória ao nosso Deus. Nós não idolatramos por causa de dom, nós não idolatramos por causa de fama, nós não idolatramos ninguém por causa de dinheiro, porque toda honra e toda glória é do Senhor Deus. É o Espírito Santo que opera na igreja. E não operou somente por meio dos apóstolos, mas por todos os cristãos. É a ação do Espírito Santo de Deus entre eles que realiza essas obras. Então todos os cristãos ali, os demais que estavam cheios do Espírito Santo, eles foram usados por Deus para fazer a obra de Deus. Aqueles que foram cheios foram capacitados com dons.
E a igreja foi crescendo exponencialmente a cada dia mais. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Então a igreja não será edificada somente por eventos. A igreja não será edificada somente por fazermos determinados trabalhos, por aumentarmos o templo, por comprarmos melhores bancos, cadeiras, enfim, pela pintura. A igreja é edificada fundamentalmente no fato de sermos cheios do Espírito Santo, de termos nossos dons e auxiliarmos na obra do Senhor, auxiliarmos os nossos irmãos, estarmos promovendo o crescimento espiritual a partir dos dons de Deus derramados em nossa vida. Pelo dom eu estou conseguindo hoje me comunicar com vocês. Por mais que eu tenha um diploma na área de teologia, um diploma na área de letras, sem o Espírito Santo, eu não teria condição de transmitir essa mensagem para você de modo poderoso, de modo eficiente, que transforme a tua mente e te faça conhecer um pouco mais o Senhor. Porque esse é o objetivo, é expor a palavra para apresentar Deus e testificar sobre Jesus, para que isso aprimore a sua fé, a sua caminhada com o Senhor Jesus. Então são os dons que nos capacitam a isso. E por último, ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aqui nós vemos ousadia. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4,13, para se referir à coragem de Pedro e João quando interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito Santo se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Então, é ele que dá coragem. É ele que dá... Aqui essa ousadia é coragem. Não é uma ousadia especificamente humana. Às vezes a gente fala que tem gente que já nasce ousado, que fala certas coisas, que acha de certa maneira, que às vezes a gente acha até indecorosa, A gente pode dar nome para essa pessoa, nossa, como é ousado, porque fala o que quer, expressa o que quer, age como quer, e a gente pode confundir ousadia aqui. Aqui é uma ousadia, é uma coragem que os leva a fazer a obra de Deus, a levar o Evangelho sem deixar com que barreiras o impeçam. É responder a quem pergunta a razão da nossa fé. Mesmo que essa pessoa seja uma autoridade, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa muito rica, muito poderosa, mas é responder com coragem. Muitas vezes você, sendo uma pessoa que não tem muita instrução, não tem uma gramática muito boa, e às vezes é responder com essa coragem, falar de um modo que as pessoas olham ao redor e digam, mas nossa, como que essa pessoa fala tão bem? Parece que essa pessoa passou anos na faculdade. É ter aquela eloquência, é ter aquele direcionamento, aquele discurso fundamentado a partir do Espírito Santo, porque ele vai nos capacitando. Não que isso tire a importância dos estudos, de modo nenhum. Cursos básicos de teologia ou avançados aprimoram muito mais, mas é aquele poder que nos dá coragem de falar da razão da nossa fé a quem nos perguntar. Não a coragem para sairmos por aí infringindo leis. Não a coragem para sair por aí ofendendo pessoas ou fazendo atos que o Espírito Santo não aprova, mas a coragem para falar da palavra de Cristo a quem for necessário falar e a quem pedir a razão da nossa fé. Então aqui eu finalizo a nossa aula apresentando para vocês a conclusão. Nesta lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal, porque nós somos pentecostais. O modelo da igreja de Atos 2 continua válido para nós. Suas características se tornaram visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo. Então, veja, igrejas têm problemas. Nós não vamos encontrar igrejas que não tenham problemas. Mas nós temos que ver se a igreja tem a base do modelo. Porque se essa igreja segue a igreja mãe,
ela vai ser cheia do Espírito Santo e, pelo poder do Espírito Santo, ela vai vencer essas barreiras. Porque não há barreiras para a oração. E aqui nós vimos o modelo de oração, uma oração com propósito, oração em unidade, oração fundamentada na palavra de Deus. Não é uma oração pedindo a Deus por destruição do outro, não é aquela oração que amaldiçoa, é uma oração que visa abençoar, edificar. Então nós vemos que essa igreja passou por lutas e perseguições, mas é o poder do Espírito Santo que diferencia. Muitas vezes alguém pode olhar e falar, nossa, mais de 2000 anos, né? Vamos pensar assim, ou enfim, tantos anos, e essa igreja ainda de pé. O que os move não é o nosso muito falar, é o poder do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. A relevância não está em nós, a relevância está no poder do Espírito Santo. Então, se queremos uma igreja edificada, uma igreja cheia de sinais e prodígios, uma igreja com pregação genuína do Evangelho, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus abençoe a você. Obrigada por chegar até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe, curta este vídeo, compartilhe com alguém. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.